Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares. Estou falando aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a 13ª lição desse trimestre, fechando assim este tema tão importante, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós iniciamos com a lição de número 1, as promessas de Deus, trabalhando o conceito de promessas, promessas condicionais, incondicionais. Partimos para a lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. Lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Lição de número 4, as promessas e obediência. Lição de número 5, a promessa de salvação. Número 6, a promessa de cura divina. Lição de número 7, a promessa de um coração novo. Lição de número 8, a promessa de paz. Lição 9, promessas para pais e filhos. Lição 10, a promessa de proteção divina. Lição 11, a promessa de provisão. Lição 12, a promessa de vida abundante. E hoje, na 13ª lição, as promessas de Deus são infalíveis. Ou seja, elas não falham nunca. Se for promessa de Deus, não pode falhar. Então, nós vamos estar vendo esta lição que tem 3 objetivos. O primeiro será apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus, como Deus é infalível. Segundo, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. E terceiro, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Então vamos à nossa lição. O textuário nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Aqui, esse texto de Números, capítulo 23, versículo 19, diz respeito ao momento em que Balaão, profeta que morava junto ao Eufrates, foi convocado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel que estava peregrinando para entrar em Canaã. E ele pede que ele lance sobre eles uma maldição. E quando Balaão faz o seu trabalho, faz 7 sacrifícios sobre os montes, ele recebe a notícia que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Quer dizer, a bênção de Deus aqui para a nação de Israel é um decreto que não pode ser alterado. Aqui não se trata de bênçãos condicionais, mas uma bênção incondicional que não pode ser alterada por nada. Então, ele vai dizer para o rei Balaque: Deus não é homem para que minta, porque o livro de Hebreus, capítulo 6, diz que é impossível que Deus minta. Ele vai falar de 2 coisas impossíveis para Deus. Uma é Deus mentir, a outra é Deus mudar. Deus não falha com os seus planos. Veja só, capítulo 6, versículo de número, capítulo 6 da carta aos Hebreus, versículo 18. Para que, mediante 2 coisas imutáveis que não podem mudar, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar meio ou mão da esperança proposta. Então é impossível que Deus minta, é impossível que Deus mude. Está tratando da imutabilidade de Deus. Então, Deus não é homem para que
minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando usa o termo Deus aqui, é El em hebraico, El. E Deus não é homem, homem aqui é Ishi, o ser humano. Para que minta, nem filho do homem, que é Ben Adã. A palavra homem aqui já mudou da palavra homem na primeira parte. Deus não é homem, Ishi. Nem filho do homem, Ben Adã. Homem aqui é Adã. Então Deus não é o filho do homem, Ben Adã, para que se arrependa. Porventura diria ele não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Essa mesma expressão ela é repetida pelo profeta e sacerdote Samuel, quando vai ao encontro do rei Saul, que desobedeceu à voz de Deus. No capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, nós podemos ver claramente, capítulo 15, versículo. Agora vamos ver, capítulo 15 de 1 Samuel. Você pode acompanhar comigo, versículo 29, que diz: Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Ele fala aqui da imutabilidade de Deus em relação aos seus propósitos e projetos. Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não muda. E como é que a Escritura vai dizer que Deus se arrepende? Vamos lá e saber o que significa isto à luz do texto, do seu contexto. Mas Deus, ele decretou que Israel seria abençoado e ninguém pode mudar isso. Balaão usou de todos os meios e ficou sabendo que Deus não se arrepende naquilo que ele decretou. Se fosse uma bênção condicional, haveria mudanças no processo, mas uma bênção condicional não tem quem altere. Então Deus não se arrepende, Deus não muda, então permanece de pé a sua bênção para o seu povo. Verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, ou seja, não pode falir. Porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Ou Deus, com sua palavra, cumpre o seu propósito, que a palavra é dele e a palavra só cumpre aquilo que ele determina. O Salmo 110, versículo 4, nos diz assim, Salmo 110, versículo 4, você pode nos acompanhar, que confirma essa expressão da infalibilidade de Deus, e principalmente em relação à sua palavra. O Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou, não se arrependerá. Outra tradução diz, não mudará. Arrepender é mudar. Não mudará. A ideia aqui de arrepender é não mudar. É permanecer firme com a proposta, com a promessa. Vamos ler esse mesmo texto no texto NVI, Salmo 110, versículo 4, que diz: Ele fez proclamar as suas maravilhas, perdão, eu dei um salto para o 111, 110 e 4. O Senhor jurou, não se arrependerá. Vou traduzir também como arrepender. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus, ele não muda. Ele que ele jura, ele não se arrepende, ele não muda. Permanece firme, intacto, inamovível. A nossa introdução nos diz: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, ou seja, ele não compartilha com ninguém esses atributos, são exclusivos dele, como onipotência, onipresença, onisciência. Esses atributos ele não compartilha com as pessoas, com a sua criação, exclusivo dele, que faz com que ele seja Deus, distinto de toda a criação. É justamente essas particularidades
que somente um Deus pode ter. Por isso, ele não falha e suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, permanecem imutáveis, né? A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Saber que Deus é imutável, saber que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e que se Ele faz promessas, temos a garantia de que vai se cumprir, porque elas estão arraigadas e fundamentadas no próprio Deus. Deus é infalível, ou seja, ele não pode falhar. Esse Deus infalível. Deus é infalível. A infalibilidade de Deus. Nós temos um texto aqui na lição, que é o Salmo 102, que está aqui acima, nesse painel vermelho, bem aqui acima. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Veja que a infalibilidade de Deus é revelada no governo sobre a criação. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos, ou seja, toda a criação lhe pertence. Então ele tem o governo sobre a criação. Segundo, verso 26 diz: eles, os céus e a terra, perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupas mudarás, e ficarão mudados. Quer dizer, tudo muda, mas Deus não. Mas tu permanecerás. Essa é a proposta. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Que fala da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, nós podemos ler que a expressão de Tiago é muito rica. Olha, 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Não pode nenhum tipo de variação nem sombra de mudança. Em Deus, não. O Pai das luzes. Então, tu permaneces para sempre, mas toda a criação, céus, terra, tudo vai mudar, tudo vai envelhecer como as vestes. E nós sabemos cientificamente que o universo está morrendo, a Terra está morrendo, o Sol está morrendo, que é a lei da termodinâmica, a lei da entropia. A eternidade de Deus. Por que ele não muda? Porque ele é eterno. O Salmo 102, verso 27 diz: mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Isso fala da eternidade de Deus. E essa eternidade pressupõe imutabilidade. Essa imutabilidade pressupõe perfeição. Isso é o que Deus é, perfeito. Todas essas características são atributos inerentes ao mesmo Deus. Por isso que nós podemos se apegar à sua palavra com confiança. Uma promessa infalível. Já o texto de 2 Pedro, capítulo 3, que começa dizendo assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja que ele já começa a dizer que não tem mudanças para Deus. Deus é atemporal. Ele não se limita ao tempo. Ele é atemporal. Então, tanto faz para ele 1000 anos como um dia. É a mesma coisa. O Senhor não retarda a sua promessa. Versículo 9 de 2 Pedro 3. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ou seja, Deus, ele é paciente, ele não retarda a sua promessa, ele está aguardando que alguns se arrependam quando ele está
deixando a humanidade seguindo o seu curso, ele está sendo longânimo, paciente. Não é que ele esteja aprovando seus pecados, seus ardis, sua maneira de ser, seu comportamento hostil, avesso à sua vontade, mas é uma expressão da misericórdia deles, querendo que as pessoas se arrependam. Nosso Deus, então ele é paciente. Mas, ao mesmo tempo, nos mostra que esse Deus atemporal é paciente, ele virá. Versículo 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E quando ele vier, os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Tudo será eliminado com a sua vinda. Então, é necessário atentar que ele virá. E a terceira coisa é que devemos estar firmes na promessa que ele virá. Só devemos esperar. Capítulo 3, versículo 13. Aguardando e apressando-vos para o dia a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Então, o nosso dever é aguardar na promessa de Deus. Esse Deus atemporal, esse Deus paciente, esse Deus que virá, ele nos convoca a esperar na sua promessa, que é infalível, que é perfeita, no qual ele transformará os nossos corpos mortais em corpos incorruptíveis e imortais. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Ou seja, se Deus fez a promessa, se Deus prometeu, então é ele que cumpre. E ele não deixou cair por terra nenhuma das palavras que ele entregou por meio de seu servo, Moisés, o grande profeta. E por que Deus não deixou cair por terra? Que essa palavra era dele. E a palavra dele é uma fonte infalível. Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus deixou claro. Veja só, Mateus 5, 18. Jesus nos diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Nenhuma letra, nenhum traço vai passar da lei sem se cumprir. Pode passar os céus e a terra, toda a criação passar, menos a promessa da palavra que é imutável, infalível. Deus não mente. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende, Números 23, 19. Balaão declara a imutabilidade de Deus ao dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ao longo do capítulo 23 de Números, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente, nem se arrepende, para que, em seguida, arrematar: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Ou seja, ele não podia voltar atrás. Deus disse que era um povo abençoado e tinha que ser abençoado, e Balaão não tinha autorização para amaldiçoar. Ainda que ele apelasse por todos os meios ocultos do ocultismo para amaldiçoar, não conseguiu.
que na hora que ele tentava, Deus dizia, abençoa. Deus convertia a maldição em bênção, porque assim está escrito em Neemias 13:3, que Deus converteu a maldição em bênção, esse Deus todo-poderoso. Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração. Ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar, assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Olha só, o texto vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem, Gênesis capítulo 6. Vamos primeiro ler as referências. Capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus se arrependeu de punir Israel quando pecou no tocante ao bezerro de ouro no deserto. No livro do Êxodo, capítulo 32, Deus disse que ia destruir a nação no meio do caminho e fazer uma nova por meio de Moisés, e Moisés intercedeu, e sabe qual foi o resultado? 32:14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. No livro de Amós, nós encontramos mais uma vez que Deus se arrependeu porque Amós vai interceder. Amós tem uma visão que Deus vai trazer uma calamidade sobre o povo, os gafanhotos. Amós intercede e Deus se arrepende. Então Deus mostra uma nova praga sobre o povo. Amós vai interceder outra vez e Deus vai se arrepender mais uma vez. Capítulo de número 7, versículos 3 a 6. Então o Senhor se arrependeu. Eu vou ler do versículo 2, que é a oração de Amós. Tendo eles comido toda a erva da terra, disse eu, o profeta, né? Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Então, quando ele tem a primeira visão dos gafanhotos, eles intercedem e Deus se arrepende de mandar os gafanhotos. Então, ele vai ter outra visão. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Observe bem esse detalhe. No livro do Gênesis, diz que Deus se arrependeu. A expressão se arrependeu lá é Nahan. Nahan em hebraico significa justamente essa expressão que vai aparecer várias vezes no livro do Gênesis e em outros livros da Bíblia. Capítulo 6, a tradução NVI colocou assim, capítulo 6, versículo 6. Aqui se colocou arrependeu também. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Mas a Bíblia NAA, que é a Nova Almeida atualizada, ela não coloca a palavra arrependeu, porque a palavra Nahan em hebraico significa um pesar de coração, um sentimento de dor, de sofrimento. Eu vou trazer para você perceber aqui
Eu tenho aqui a NA, como é que ela traduz? Literalmente, esse texto hebraico, ele, Narcan, tem essa função que vai aparecer em diversos momentos da Bíblia. Veja só. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano. No lugar de arrepender, ficou triste. Porque a palavra narrar, que é a ideia de ficar dominado por tristeza pelo que a pessoa está fazendo, pelo caminho que tomou. Ele investiu tanto e o homem tomou outro destino. Então, a NAA, a Nova Almeida Atualizada, já coloca ficou triste. É a mesma palavra que tem, porque os filhos de Jacó, quando tomaram conhecimento que a sua irmã foi deflorada, Diná, pelo filho de Siquém, então isso pesou o coração deles, eles ficaram tristes. Lá não dá para traduzir, se arrependeu. Ficaram abatidos, ficaram tristes. É o caso aqui que Deus ficou triste com o seu povo. Não que ele tenha se arrependido na ideia de que muitas vezes o arrependimento é uma espécie de contrição por algo que a pessoa fez de errado. Como se Deus tivesse criado uma coisa errada ao ser humano. Não, não é isso. É o pesar, é a tristeza pelo caminho que o homem tomou. O caminho de violência, o caminho de desumanidade que eles começaram a trilhar. Isso levou Deus ao ato de ficar triste. Na carta de Paulo aos Efésios, ele diz para não entristecermos o Espírito Santo, por conta de quê? Dos nossos pecados. Ele se entristece. Então, do mesmo jeito, Deus ficou triste por conta da humanidade, que seguiu outro rumo, a humanidade que ele criou. Isso não significa mudança de natureza, não. Nem mudança de poder de Deus. Isso significa mudança de ação, mudança de sentimento, porque o Deus que se ira, o Deus que ama, o Deus que é misericordioso, o Deus que é justiça, todos esses sentimentos estão em Deus em perfeição. Então, Deus, ele se arrependeu no sentido de ter ficado triste, que é a expressão narran, que sempre aparece no sentido de tristeza nos outros textos. No caso de Israel, ele se arrependeu de destruir Israel, porque esse se arrependeu mudou de ação ou de atitude, mas não de natureza, porque ele não deixou de ser Deus, nem mudou o poder dele. Mas o que mostra a benevolência, a misericórdia e a paciência dele, o quanto ele é longânimo. Na hora que ele decidiu que ia destruir, uma oração verdadeira e sincera Deus não despreza. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então essa palavra se cumpre aqui, que ele não despreza a oração de Moisés, nem despreza a oração de Amós, quando intercede pelo povo, que ele vai colocar o seu juízo. Então ele se arrepende, ele muda de sentimento, que ele, ao invés de puni-los com a destruição, vai estender a sua misericórdia, porque ele ouviu a oração de seus servos, que oraram com contrição e com justiça. Ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Veja só, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, Deus viu que Saul não cumpriu a sua vontade, e ele revelou para Samuel, dizendo, Samuel estava em Ramá, e Deus disse para ele naquela noite, me arrependo de ter posto Saul como rei. Olha só, capítulo 15, versículo 11. Ele diz, versículos 10 e 11 na realidade. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei,
pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Então Deus diz que se arrependeu. O mesmo texto que vai dizer que a glória de Israel não se arrepende nem mente, é aqui nesse mesmo capítulo 15, versículo 29. Aqui diz que ele se arrependeu. Esse arrependimento aqui é uma expressão de dor, de sofrimento, de pesar por aquilo que Saul está fazendo, vivendo em profunda desobediência, uma atrás da outra. O caminho de Saul é perverso. E Deus, veja ainda, versículo 35 do mesmo capítulo 15. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. E porque Deus se arrependeu, mudou de sentimento em relação a Saul? Por conta da rebeldia de Saul, que Deus avisou no capítulo 12, versículos 14 e 15. 12, 14 e 15 diz assim: se vocês temerem e servirem, eu vou ler do 3 em diante. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servir e obedecer ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguir o Senhor, seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opõe como se opôs aos seus antepassados. Então, havia uma notícia antecipadamente que Deus ia se opor a eles. E agora Deus colocou-se no lado oposto. Deus não se agrada mais de Saul. Então ele se arrependeu de ter posto Saul por conta do pecado de Saul. Mas ele sabia que Saul ia pecar? Sabia. E por que colocou? Que nós precisávamos tomar conhecimento acerca dos sentimentos de Deus. Como saberíamos que Deus ele se ofende com os nossos pecados se não fosse registrado dessa maneira? Deus se arrependeu de destruir Nínive. Nós podemos ver no livro de Jonas, capítulo 3. Deus mandou Jonas a Nínive para proclamar a sua destruição e o resultado. Capítulo 3, versículo 10. Está escrito: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Essa expressão se arrependeu é um antropopatismo que tem aqui em cima. Antropos, que quer dizer humanidade ou homem, e patos, que quer dizer sentimento. Também chamado de antropomorfismo, antropos, homem ou humanidade, e morfe, que é forma. É uma linguagem em forma humana para expressar sentimentos de Deus. Nós sabemos que Deus é espírito, Deus não tem coração, não tem olhos, não tem mãos, não tem pés, mas a Bíblia fala dos olhos de Deus, das mãos de Deus, das asas de Deus, fala dos pés de Deus, do coração de Deus, da alma de Deus. É uma linguagem antropopática ou antropomórfica. Então, peço desculpas. Nós podemos ver que a Escritura registra Deus como uma pessoa, expressando sentimentos. Mas essa mudança de sentimento não é mudança de natureza. Essa mudança de ação não de poder, pois Deus não muda no seu poder. Jeremias 18:8 diz assim, ele mostrou a visão do oleiro, e depois ele diz: a nação que andar nos seus maus caminhos e se arrepender,
eu me arrependerei de trazer o mal que prometei sobre ela. Então Deus deixa claro que ele se arrepende, ele muda de sentimento, mas não de natureza. Ele muda de ação e não de poder se a nação se arrepender dos seus maus caminhos. O que está mostrando que esse Deus é benevolente, que esse Deus é misericordioso, que esse Deus é bondoso, que esse Deus é justo. Uma aparente contradição. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Em Números, lemos que Deus não se arrepende, Números 23, 19. Em Gênesis, que ele se arrependeu, 6 e 6. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre, juntamente com a expressão arrependimento. A expressão pesou-lhe em seu coração traz conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez e não Deus. Então Deus se entristeceu, esse arrependimento é tristeza, não é mudança de caráter, nem mudança de natureza. O caráter de Deus é o mesmo, ele é justo e é perfeito, e a sua natureza é a mesma, é imutável. Deus não muda. Quem muda é o ser humano. As infalíveis promessas de Deus. O texto de Malaquias diz que Deus não muda, por isso vocês não são consumidos, filhos de Israel. Um plano glorioso. A queda não surpreendeu Deus. A queda do ser humano, o pecado, o afastamento de Deus, não foi surpresa. Deus fez o homem sabendo da sua queda. E a prova é que ele traçou o plano de resgate na eternidade, antes de criar o homem, antes de criar o universo. Então Deus já sabia que o homem cairia e já traçou o plano de redenção desde a eternidade. Essa queda ela não veio surpreender Deus. Por quê? Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo, já estava prometido. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, está escrito: Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, no projeto de Deus, desde a eternidade. Isso tem a ver com o conselho divino, o conselho da sua vontade. Ele decidiu, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, quer dizer, a aprovação de Deus em decidir salvar está nele mesmo, parte de Deus. Então, a carta aos Efésios deixa claro, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: Nele, em Cristo, digo, qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, a predestinação, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não é conforme o conselho da vontade humana, é conforme o conselho da sua vontade.
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, fomos projetados para a glória de Deus. Isso está dentro. E esse projeto, ele vem desde a eternidade. O Evangelho já foi projetado para salvar a todos desde a eternidade. Veja só, Romanos 16, o último capítulo, versículos 25 em diante. Paulo diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que está dentro do projeto divino o Evangelho Salvador. Então tem um plano glorioso desde a eternidade. Eternidade. Eternidade como vida para todo que crê. Eternidade como a proposta, a grande promessa. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequente, a finitude. E fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade que um dia experimentou, por ocasião de sua vinda, a transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível celestial. Vamos experimentar na realidade, né? Com a vinda de Cristo. A proposta dele é a vida eterna. Fomos criados para a vida eterna. 1 de João 2, 24 e 25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E é por esta vida eterna que nós vivemos, porque vem do Senhor, veio para nós. Veja, 1 de João 2, 24 e 25. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes. Também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus é a garantia de vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Tá? A promessa dele, esse dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A proposta de Deus é vida eterna para o seu povo. A esperança forjada na promessa infalível de Deus. A busca humana pela vida eterna na ciência. Olha, nesse exato momento que estamos falando, tem muita gente no mundo todo lutando, pagando caro, morrendo e sendo colocada numa cápsula de frio, porque pagando caro por um plano de vida eterna que os cientistas se comprometeram a descobrir o germe da vida para colocar neles novamente. Então, seus corpos são preservados para que, no dia que for descoberto o germe da vida, ser implantado neles e eles voltarem a viver. Então, estão congelados. Tem muita gente no mundo, inclusive há um médico brasileiro que pagava esse plano de vida eterna, né, pós-morte, para que ele fosse garantido quando morresse, levado para a Europa e aí ser congelado e esperar a descoberta do germe da vida para que ele viva eternamente. Essa busca pela vida eterna, o livro de Eclesiastes 3 e 11 diz que Deus colocou
a vida eterna no coração do homem. É uma busca antiga, mas ela se encontra em Deus, em Cristo, na sua palavra. Que a vida eterna é um dom de Deus, Romanos 6:23. E 1 Coríntios 13:12, quando Paulo diz, aqui, assim como ele é, o veremos e seremos semelhante a ele. É isso que ele nos diz. Então tem uma promessa para nós, que vamos ser igual ao nosso Mestre, o nosso Senhor, eternos, viver para sempre. Mas essa vida eterna está nele, está com ele, porque o Deus que prometeu para nós é o Deus imutável. Conclusão. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. E aqui nós finalizamos mais um trimestre, desejando a você boas festas, que Deus o abençoe e a sua família. Muito obrigado por ter nos acompanhado cada semana, cada aula. E no próximo ano nos encontramos com a nova lição sobre defesa da fé. Que Deus abençoe. Até lá e um feliz ano novo para você e sua família.